E eu não gosto de ficar no local sem ter que fazer nada. O que é que eu vou fazer aqui em Aracaju? Vou mudar. Cair em Dublin sem conhecer ninguém, vim pra cá. Como é que eu tive coragem de fazer isso? Eu vim aberto a todas as possibilidades. Pela esperança que eu tinha, tava se destruindo. Então eu comecei a ver que não ia ser fácil. Então, nossa, eu acho que eu cheirei bastante. Opa, galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com Fábio Carvalho. Isso. Tudo beleza? Tudo certo. Fábio, vocês podem acompanhar aí, ele tem um canal no YouTube chamado Arquivo Mistério. E a maioria das pessoas não sabia que eu morava aqui na Irlanda. Mas é isso aí. Antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera deixar o like, né? Se inscrever no canal, pra gente trazer mais histórias de brasileiros que estão aqui, beleza? E aí, Fábio? Tudo bem? Tudo certo. Então, como eu disse, a galera não sabe que você mora aqui, né? Não, poucas pessoas sabem que eu moro em Dublin. Quando eu tô lá no canal, eu não falo... Nas introduções eu não falo aqui em Dublin ou aí no Brasil. Eu sou mais... explico as coisas de forma geral. Mas no podcast, lá no Spotify, na Apple, o pessoal sabe que eu tô brincando eu brinco aqui direto dos estúdios de Dublin, na Irlanda. Então algumas pessoas sabem. Não, mas na verdade não, pô. Eu mandei você vir do Brasil pra cá dessa entrevista. Obrigado por todos os custos pagos, tudo certo. Sim, tá vendo aí? O Boulder custou a passagem de primeira classe. Sim, Fábio, mas me conte aí, de onde você é no Brasil? Aracaju, Sergipe, seu vizinho. Você é de Salvador, né? Não, eu sou do interior da Bahia, mas morei muito tempo em Salvador. Tá. Mas eu sou de Aracaju, Sergipe. E acho que é bom começar como é que foi a minha vida lá antes de tomar a decisão de vir pra cá, né? E isso, em que fase da vida você estava? Você estava estudando? Você estava trabalhando? Eu estava trabalhando, era concursado. E aí, loucura, né? Não, loucura é ser concursado. Na verdade, a decisão de ir para fora do Brasil foi um conjunto de coisas. Na verdade, eu apliquei primeiro para o Canadá, para Calgary, porque eu tenho família lá, só que o visto não foi aprovado. A decisão de ir para lá, de sair do Brasil, foi porque eu já sou formado no Brasil em contabilidade. E já tive empresa, não, administradora de condomínios, e depois, mesmo na administradora, eu passei no concurso, né? Tô nervoso. Eu passei no concurso público. E nessa do concurso, não podia ter empresa e ser concursado, eu vendi a parte da empresa e fiquei no concurso. Nesse cargo, é o sonho de muita gente passar em concurso, mas talvez não foi o melhor concurso para mim porque era muito monótono. Não, mas era em que área? Explica. Na área de contabilidade. Eu trabalhava dentro de uma cooperativa, eu fazia a contabilidade da cooperativa, dentro da cooperativa. É dentro do sistema S, sabe? Sebrae, Sesc, essas coisas. Então eu estava no Sescop. Então... Eram 8 horas de carga horária, mas eu conseguia fazer minhas coisas, digamos, em 5 horas. E o resto do dia eu tinha que ficar lá. E eu não gosto de ficar no local sem ter que fazer nada. E aí, o que eu pensei? Aracaju é uma cidade pequena, não tenho muito mais coisas para poder fazer lá, porque já tinha trabalhado em banco antes também, no Santander. Aí foi banco, abri empresa, passei em concurso. O que é que eu vou fazer aqui em Aracaju? Vou mudar. E aí eu fiquei pensando em ir para São Paulo, Rio, alguma coisa assim, para tentar um trabalho que pudesse me pagar mais na área de contabilidade. Mas nessa de mudar de vez, eu falei, peraí, que agora eu vou sair do Brasil. Eu não falava nem inglês direito, só o básico do básico. Aí eu tentei aplicar para o Canadá, não consegui, e aí eu vi que Dublin era mais fácil, por esse acordo que tem de... Se você tiver apenas a escola de inglês, o visto eles lhe dão aqui no aeroporto, né? Para o Canadá tinha que aplicar antes tudo, para saber se você pode estudar inglês lá. Então, comigo não deu certo. Só antes disso que eu tô com uma curiosidade aqui. Você é um cara que você gosta de produzir, você gosta de fazer as coisas e tal. Você é inquieto, né? Também. E aí você trabalhava numa empresa pública, assim. Tipo, mesmo que você fosse um cara que quisesse ir lá e fazer acontecer, às vezes não tem como, né? Não tinha porque... O meu cargo era de contabilidade. Eu era pago para fazer a contabilidade. Então eu não mexia não era envolvido com qualquer parte criativa de processo das cooperativas, entendeu? Que a empresa que eu trabalhava era o Sescop. Então, existiam as cooperativas que eram ligadas ao Sescop. Então, ligadas ao Sescop em relação a direitos. Mas eu, como funcionário dessa empresa, não podia interferir no processo criativo das empresas. Então, eu prestava serviço para o Sescop e tchau. Então,
Eu passei 1 ano e meio só lá. E ainda assim, teve que vender a empresa antes pra fazer... Isso, Né? Vendi. Na empresa eu fiquei 7 anos. E ela existe ainda. Meu sócio ainda tá com... Ex-sócio, né, no caso. Sim. Tá lá, tá ativa, tá tudo certo. Mas eu não sei, né, como é que é. O que era melhor, mas... Beleza, você não aguentou. Mas o que era melhor... Entre o administrador de condomínios e o cargo público, eu digo que o cargo público. Porque eu trabalhava de segunda a sexta e eu tinha hora pra entrar e hora pra sair. Como dono de empresa, e essa empresa que eu tinha, mesmo tendo 14 funcionários na época que eu não sei quantos tem hoje, mas na época que eu saí tinha 14. Eu trabalhava às vezes sábado, às vezes domingo. E pelo fato de ser administradora de condomínio, eu trabalhava de manhã e de tarde e à noite eu ia para as assembleias para fazer prestação de contas, qualquer coisa. Claro que balanceava. No dia seguinte eu chegava mais tarde pela manhã, mas eu e meu sócio, a gente recebia um pouco a mais porque era um extra de qualquer jeito, mas o processo é mais cansativo, então... E também é muito pepino, né? Muito, mas é muita gente, enfim. Sim, aí, beleza, seguindo aqui sua timeline, então você tava lá nessa situação, trabalhou na Sescop e tal, Isso. E aí você falou, vou mudar. Aí o Canadá não deu certo, e aí... E aí caí em Dublin. Caí em Dublin sem conhecer ninguém, vim pra cá. Mas você pesquisou muito? Demorou? Eu pesquisei outros países que eu poderia estudar inglês. Aí tinha Austrália, tinha Malta. Mas como eu já tive esse bloqueio do Canadá, eu fui pelo mais fácil. E aí eu acabei chegando em Dublin. Não conhecia ninguém. Eu conhecia uma amiga de uma prima minha, mas não é aquela coisa assim, um amigo meu, sabe? Sim. Eu vim assim mesmo... Na loucura. Eu não sei. Que você faz? Como é que eu tive coragem de fazer isso? Hoje, vou explicar mais sobre o processo. Eu digo assim, eu gostaria de passar por um processo de intercâmbio novamente, porque eu aprendi muito. Mas eu não tenho hoje a coragem que eu tinha antes de poder parar tudo que eu estou fazendo para mudar. Mas o processo do intercâmbio é incrível, entendeu? Sim. Mas eu não sei onde é que eu tava não, pra poder decidir mudar e vir pra cá. Naquela época você já tinha visitado outro país? Nunca tinha saído. Eu tirei passaporte pra vir pra cá. Só o Brasil, nunca tinha saído. Sim. E eu cheguei aqui tipo, I have money. Alguma coisa, hello, I have money. Porque eu tava na doleta, né? Então eu botava assim. Mas eu não sabia falar muito. Mas o cara da imigração, né? Da imigração, né? Se fizer isso na rua, você ia ser roubado da hora. Não, Sim, mas e aí? Então você chegou para estudar inglês, fazer aquele processo... O processo normal, Você pensava no início em continuar aqui ou você veio assim aberto a todas as possibilidades? Continuar que você fala... Tipo, depois ficar mais tempo. Eu vim aberto a todas as possibilidades. Mas o objetivo era vir pra cá, aprender inglês primeiro inglês, e voltar pro Brasil para poder conseguir emprego melhor. Porque com inglês, poderia conseguir emprego em multinacionais, sempre na área de contabilidade. Porque é o que eu gosto. Não é o que eu gosto, eu também gosto de números, de controle. Gosta de contabilidade? Eu gosto. Eu gosto. Eu achava que alguém fazia porque tinha que fazer. Não, mas eu gosto. A educação financeira que eu tive na faculdade eu trouxe para a vida pessoal e me ajuda até hoje. Me ajudou muito aqui no intercâmbio, porque viver no part-time recebendo meu salário mínimo é complicado. Mas então, eu vim para cá e sem conhecer ninguém, eu só sabia a escola que eu ia ficar e a hostel que eu ia ficar por 1 semana. Sim. E aí, depois disso, como é que foi o processo, assim, de procurar casa? Foi. Eu não sabia que seria tão difícil. Difícil de achar casa bacana. A primeira casa que eu achei, que eu consegui... A primeira cama que eu achei, porque tinha que dividir o quarto, né? Sim. Foi numa casa com 24 pessoas. Caramba! Mas, falando experiência incrível, já no hostel mesmo eu conheci o cara que me indicou para essa casa, porque ele conseguiu a vaga nessa casa, depois ele falou, tem uma vaga no outro quarto, vem para cá. E aí, eu tava visitando outras casas também, mas eu consegui, antes de ir se eu fosse primeiro para essa casa, eu ia dizer, não quero ficar aqui, porque é uma loucura, 24 pessoas essa casa. Mas eu tava visitando outras casas, e eram casas sujas, eram casas bagunçadas, assim, sabe? Roupa em tudo que é lugar. Quebrada, madeira, o cheiro do mofo, o pessoal não limpa. Então eu comecei a ver que não ia ser fácil. Então, quando eu vi essa casa, eu falei, essa daqui é que vai ser.
Se eu tivesse visto primeiro, eu ia perder a vaga. Certo, é complicado, né? Mas tipo, questão de trabalho logo no início, como é que foi? Você veio, assim, focado, vou só estudar inglês, mas tem uma hora que a pessoa tem que começar a trabalhar, né? Não, eu vim para trabalhar, pelas pesquisas nos grupos do Facebook, tá, eu sabia que os empregos pra gente mais fáceis eram kitchen porter, cleaner, o que fosse. Então eu não me incomodava de vir para cá. Tanto é que meu primeiro emprego foi como kitchen porter. O problema foi conseguir fazer o processo do PPS e da carta da empresa. Naquela época já estava demorando, assim? Já. Sim, setembro de 2016 que eu vim para cá. Que eu cheguei em setembro de 2016. E o meu primeiro emprego eu só consegui em dezembro de 2016. Então foi 2 meses e meio. Que é a importância de trazer dinheiro para cá, porque tem que pagar o aluguel, o depósito, a comida, enquanto não tem dinheiro, né? Tem gente que vem muito despreparada, né? Mas assim, aí você... Falando nisso, você comprou uma passagem lá por agência ou foi direto com a escola? Eu comprei a minha passagem. Não, digo o curso? O curso foi e tal. com uma agência. Uma agência. Então você veio, tipo, meio que... Um pouco você sabia de suporte, mais ou menos. Um pouco de suporte em relação ao hostel e à escola. Mas eles não ajudam com o emprego. Isso aí. Eles deram uma orientação como organizar um currículo. A gente foi pra lá pro meeting que teve no começo, mas hoje, naquele começo, nossa, muito obrigado. Estão fazendo muita coisa, mas hoje eu vejo que era o básico. Que é o mínimo que eles têm que fazer mesmo para poder ajudar a gente, porque... Sim. Mas eu acho que no início é uma das piores partes, né, velho, do intercâmbio. Sim. Porque depois que você se acostuma, que você pega o feeling, chegou alguma hora, logo nesse início, que você falou, puta merda, por que eu tô fazendo aqui? Acho que no primeiro ano eu não tava conseguindo emprego. Eu tava achando que ia ter que voltar. Nossa, eu acho que eu cheirei bastante no primeiro mês. O frio também daqui, né? Aracaju, eu sou bem de um local bem quente, então... Os 3 primeiros meses, até eu conseguir um emprego, foi muito complicado pela esperança que eu tinha, tava se destruindo ao tempo, entendeu? Mas depois do primeiro emprego que você consegue pagar suas contas, pelo menos, mesmo com part-time, você paga suas contas, não consegue guardar, aí ok, dá pra andar, dá pra ir. E daí... E qual foi o primeiro emprego? Kitchen porter num restaurante de hambúrguer. Eu ia falar churrasco, barbecue, mas não é o barbecue do Brasil, né? Hambúrguer daqui é porque é salsa, é o molho barbecue, mas no hambúrguer, no coisa, entendeu? E como é que era lá? Tipo, era bem busy? Pesado. E por inexperiência eu trabalhei várias horas extras sem receber. Como assim? Porque, tipo, era pra eu ficar até 1 hora, então eu ficava até 1h30 e eu achava que era porque eu tava demorando, entendeu? Eles não vinham pra mim pra dizer, vou pagar. Eu também não tinha coragem de dizer, você me deve meia hora por dia. Mas... Aí depois desse emprego, aí depois do primeiro emprego as coisas fluem, porque você começa a conhecer pessoas, você começa a ter pelo menos a experiência pra colocar no currículo e achar um outro emprego. E aí o meu segundo foi... como kitchen porter também, mas já foi numa cafeteria, então foi mais leve. Eu tinha que limpar a chapa no fim do dia, mas durante o dia era só colocar coisa na máquina, mas já no restaurante era panela grande, entendeu? Sim. E como essa questão de part-time, o part-time, trabalhar meio período, não quer dizer que você vai trabalhar as 20 horas, então eu só tinha 16 horas, 14 horas, e eu também consegui o terceiro trabalho, o segundo ao mesmo tempo, mas foi o terceiro como cleaner. Que aí eu limpava banheiro em escritórios, que aí eles me mandavam pela escala em alguns locais diferentes. Sim. E aí era... em escritórios. Escritórios, né? Eu limpava mais banheiro e mesa, entendeu? E normalmente na hora do trabalho da galera ou é depois que acabou o trabalho? O cleaner? Sim. O do cleaner, na hora que eu tivesse que limpar o banheiro, era na hora, mas aí eu fechava. Limpava lá dentro, tinha que ficar 5, 10 minutos e aí depois eu abria. Porque as limpezas aqui é tudo com produto, né? Spray, não é com água que você joga. Então é mais rápido. Você spray, pega o pano, vai limpando. Mais rápido do que água e rodo e essas coisas. Agora, cara, assim, tipo... Eu vou entrar na mentalidade do cara que tá lá no Brasil ainda, né? Aí fala, porra, Fábio, empresário, né? Concursado, né? Pá, mas aí vem pra Europa, pô, o cara limpando as coisas, e aí? Mas então, pensamento
É porque eu não quero falar mal das pessoas que pensam dessa forma, entendeu? Sim. Eu não quero pensar que a pessoa está desmoralizando o cargo, a vaga, porque é até complicado, porque a gente pensa... Eu não sei como explicar direito, mas eu trabalhando nessas funções aqui, eu comecei a perceber que é uma função que existe em todo lugar do mundo. Função essa que eu, na posição que eu tinha antes no Brasil, eu não conseguia ver das pessoas. Mesmo da funcionária da empresa que eu tinha, que limpava, eu não achava que era tão duro assim. Claro que a gente brinca que todo mundo dá atenção, faz parte da equipe, mas não que era tão duro, um trabalho tão pesado. Tô falando isso porque se eu soubesse assim que é trabalho digno de qualquer jeito, eu não teria tanto medo de várias coisas, entendeu? Porque é um trabalho. Sim. Mas quem pensa dessa forma é largar... Porque, como eu queria falar, é parte do processo. Eu não tinha como vir para cá, me sustentar do Brasil, porque hoje o euro tá 6, mas naquela época ainda tava 3 e mesmo assim era muito. E eu não tinha como estar trazendo dinheiro do Brasil para vir para cá, porque comprar o curso, pagar a passagem, tudo, praticamente seu dinheiro vai todo ali, entendeu? Sim. Então... mas assim, se a gente tá trabalhando, trabalho digno, né? Tipo assim, e esse trabalho te dá a condição de sustentar, de pagar suas contas, sim, não tem porquê, né? Não tem. Alguém tá pensando alguma coisa assim errado. Não tem. Vim para a Irlanda fazer um intercâmbio, tem que saber que vai trabalhar em qualquer tipo de emprego. Porque se você começar a escolher, você não trabalha e volta antes do seu intercâmbio acabar. Porque eu não tenho a cidadania europeia, né? Que dá o direito ao mínimo de trabalhar o full time, ou você trabalhar na frente, assim, com as pessoas. Então, se você começar a escolher muito, o pessoal não quer. Tem quem queira, porque é muita gente. É muita gente. Mas agora tá com muito emprego também. Por causa da pandemia, né? Muita gente voltou. E aí, então beleza. Aí você fez o curso, né? Você estava fazendo o curso de inglês e depois você mudou, né? Você fez a faculdade. Uma faculdade. O plano era fazer os 2 anos de inglês e voltar para o Brasil. Também poderia pensar em fazer uma faculdade depois que acabasse os 2 anos de inglês, porque era mais barato pagar o curso de inglês, ter mais tempo para estudar. Mas no meio do percurso eu achei uma faculdade totalmente diferente de contabilidade. Tentei procurar cargos aqui na área de contabilidade, mas o conhecimento que eu tinha no Brasil não é aplicado aqui por causa das leis. Eu teria que fazer um outro curso e eu não queria gastar dinheiro com curso que eu não poderia usar quando eu voltasse para o Brasil. Entendi. E aí eu achei a faculdade em abril, eu cheguei em setembro, em abril eu vi essa faculdade, esses anúncios em outdoor e tal, e é uma faculdade de criatividade. Tem cinema, áudio, que foi o que eu fiz, e tinha videogame também, coisa com 3D, enfim, várias coisas, e eu achei, não, bem legal, já mexo com criatividade, gosto dessas coisas, eu vou lá conhecer, e fui pro primeiro dia para conhecer tudo, e fiquei assim, encantado, e começava em setembro. E aí foi uma doideira, porque eu tinha que provar que eu sabia inglês para poder entrar na faculdade, e eu ainda estava no intermediário do negócio, né? E aí eu comecei a estudar que nem um louco para poder aprender o máximo que tinha e que eu poderia. Eu reprovei, eram 2 tentativas, reprovei na primeira. Era para ter 60, eu fiquei com 55. Mas era uma prova da própria faculdade ou era aquele IELTS? Então, eu estava estudando pro IELTS e dentro da faculdade, depois eu descobri que eu poderia fazer a prova para lá. Mas aquele resultado eu não conseguiria usar para uma outra faculdade. Mas como eu queria fazer a faculdade lá, o curso lá, então arrisquei. Então, como eu estava estudando pro IELTS, que era mais pesado, né? Que tinha aquela questão de writing, reading, essas coisas, eu já cheguei lá um pouco mais legal. E aí eu passei na segunda arrastado, mas passei. E fui para a faculdade. E na faculdade já senti a dificuldade de que não tenho direito de perguntar sobre o inglês. Não entendi o que o senhor falou, professor. Não. Em relação ao inglês. Ah, você só podia perguntar sobre a matéria. Exato. Porque assim, eu poderia até perguntar, mas vou parar a aula com os usuários todinho lá, e outros gringos também, porque a pessoa não entendia o que você falou. Aí é um problema meu, sabe? Eu perguntava, quando não entendia mesmo, eu perguntava aos outros colegas. Mas eu não poderia parar para falar, e então o professor falava lá. E aí eu tive o problema da questão do vocabulário, que já tinha vocabulário que eu não conhecia antes de entrar lá. Meu primeiro ano foi bem pesado. Mas peraí, rapidinho. Você escolheu Sound Design. Sound Design. O nome certo é Audio and Music Technology, mas é como se fosse Sound Design. Isso no Brasil seria o quê? Em português? Eu não faço a menor ideia. Tecnologia de áudio.
Sim. Porque o que eu faço hoje, assim, o que eu aprendi, né? Não tenho uma prática, depois que a faculdade acabou, não fui pra prática por causa da pandemia. Mas eu sei fazer mixagem para músicos, que é o que mais a gente aprende nos 3 anos lá. Fazer edição, o que eu mais gosto é edição para áudios de videogames e filmes, que aí daqui a pouco a gente entra no assunto do canal, que envolve um pouco isso. E técnicas para montagem de estúdio, essa questão, mas sempre voltada para o áudio, entendeu? Manobrar a mesa de som numa apresentação ao vivo, num estádio ou num pub. Então a mesa de som, plugar tudo. Você tudo pode a gente ser aprende DJ na faculdade. também? Então. Nossa, todo mundo fala isso. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa rápida aqui. Sim. Não precisaria desse curso para ser DJ. Mas o curso explica como produzir as músicas que os DJs tocam. Deu para entender a diferença, né? Sim, então, sim. eu consigo remixar, pegar só o áudio do músico, o acapela, e inserir as batidas que eu quiser. E aí o DJ vai, toca e faz os efeitos que ele quiser por cima para emendar uma música na outra. Mas o trabalho do DJ é praticamente 95% feito pelos criadores de áudio, porque eles tocam muito mais do que... Não tô querendo desmerecer, Sim. mas é que muita gente pensa assim que o DJ... Tem DJs que produzem também, mas só o DJ, mesmo só para tocar, na verdade a maioria, assim, a grande maioria só toca o que os outros fazem, que é o que eu aprendi a fazer na faculdade também. E eu perguntei isso, mas também para saber, assim, antes, tinha alguma coisa que te motivou também a entrar nesse... Eu já fazia um pouco de vinheta, coisas por hobby em casa, um pouco de remix, mas os remixes que eu fazia era assim, eu já pegava um instrumental de uma música, o áudio de outra e juntava, fazia no computador, fazia os efeitos ali, cortava, então na brincadeira eu já mexia um pouco. E essa questão de fazer porque eu sou apaixonado, o que eu mais sou apaixonado antes e depois que eu aprendi na faculdade é a questão de efeitos, o post-production do áudio. É você fazer uma gravação de uma cena para um filme na rua, você não consegue controlar o cachorro que tá latindo, o carro que tá passando, a britadeira da construção. A galera grava e depois vai pro estúdio. Então os atores voltam pro estúdio, regravam. E aí tem que fazer todos os sons para poder... Você não consegue deletar o som, porque é tudo gravado no microfone só, lá no boom, né? Sim. Mas aí você tem que refazer todos os sons. Isso e eu sou apaixonado. Eu acho horrível isso. Você acha horrível o quê? Não, fazer? Não, eu acho horrível que tenha que fazer isso. Mas porque você devia ser tudo natural aquilo. Mas você não consegue... Se você tiver o controle do estúdio, você não precisa refazer. Mas se você tiver uma gravação externa, por exemplo... Você tá num restaurante e aí você escuta os talheres do pessoal batendo. Se for um restaurante que você reservou e você vai ter os figurantes lá, eles não vão bater o talher. Sim, claro. Mas se você tá num restaurante e você tá filmando só aquele canto, porque você teve autorização para fazer isso, mas são clientes atrás, eles vão falar alto, eles vão rir, eles vão bater talher, o chefe da cozinha vai gritar com alguém e você não consegue controlar isso. Então grava a cena, volta pro estúdio, os atores vão pra lá, regravam tudo. Dubla. E a gente deixa só o som da mesa dele, do talher dele. Claro que tem o som ambiente mais leve. Mas isso acontece e não tem... porque antigamente todo filme era dublado também. Então hoje continua sendo assim. Da mesma forma, cara, é foda. É um trabalho grande, né? Grande. Mas e aí você estava lá no início da faculdade. Beleza. E como é que foi, assim? Aí, você falou que estava sendo difícil, né? Entender e tal. Foi difícil entender, mas fui me familiarizando com o vocabulário e deu para desenrolar. Pra fazer um adendo aqui em relação à faculdade, eu comecei a minha melhor fase do intercâmbio no meu segundo semestre do primeiro ano. Porque... Sabe aquela coisa quando várias coisas ruins acontecem é porque alguma coisa boa vai acontecer? Quando comecei a faculdade, eu estava em 2 empregos. A faculdade era full time, então não estava conseguindo dar conta de tudo. Então eu pedi para sair do cleaner e ficar só na cafeteria, porque era mais leve, enfim. E aí eu fui pro Brasil. Quando eu fui em dezembro, janeiro de 2018. Quando eu tava lá, a minha chefe mandou uma mensagem: Fábio, desculpa, mas you are fired. Desse jeito? Não, claro, falou desculpa. Por SMS? Mensagem do Facebook. E é difícil alguém ser demitido na Irlanda, né? Mas eu fui. Mas assim, eu até
entendo porque eu tava muito cansado. Eu trabalhei lá 1 ano. E nos 3 últimos meses eu tava muito cansado por causa da faculdade, entendeu? Então... E você não tava rendendo. Eu não tava rendendo. Eu fazia as coisas, eu tinha que ficar um pouco mais para poder fazer. E eu entendo o lado da empresa também. Não quer gastar sempre. Se tem uma pessoa que vai fazer a mesma coisa por menos tempo, eles vão trocar. Só que para mim foi complicado porque eu saí daqui com emprego e voltei sem emprego. E lá eu não podia nem aplicar para procurar emprego porque eu tava lá. E aí eu consegui achar um emprego numa pizzaria. E eu até quero falar o nome da pizzaria porque foi o melhor emprego que eu tive, Pizzaria Milano. Sim. Nossa. Melhor experiência que eu tive porque tanto em relação à equipe de trabalho como em relação às políticas da empresa. Não tô aqui fazer propaganda da empresa, mas é porque... Tomara que a Milano faça aqui, né? Mas é porque lá eu aprendi... Eu comecei como food runner, apenas pegando as pizzas do balcão para levar para a mesa. E eu comecei a aprender muita coisa lá, até em relação a como organizar comida e entender por que se organiza dessas coisas. E eu indico muito a Milano porque eu confio no jeito que eles guardam a comida e preservam a comida e não reaproveitam comida, entendeu? Então eu fiquei lá de food... Então foram 2 anos da faculdade, porque minha faculdade foram 3 anos. Então nos 2 anos seguintes foi praticamente o mesmo para mim, foi pizzaria e restaurante. Ou pizzaria e a faculdade. E eu tive a coisa boa do restaurante porque eles sabiam como fazer faculdade e me deixavam ser maleável com o horário. Então, muita gente que trabalhava na pizzaria não queria trabalhar final de semana. E eu tinha mais tempo para trabalhar final de semana, o que era bom para mim também, porque era mais movimentado. Então, por 2 anos eu não tive folga, porque era de segunda a sexta na faculdade e sábado e domingo na pizzaria. E alguns dias da semana também trabalhando na pizzaria à noite, durante a semana. É porque, assim, as pessoas às vezes não sabem que as faculdades aqui, elas são full time, né? Full time, E o full time não é como no Brasil que começa tipo 7 da manhã e acaba meio-dia, ou começa 1 da tarde e acaba 6. O meu primeiro ano começava 9 e acabava 3. Então, quebrava meu horário da manhã e quebrava o horário da tarde. No segundo ano, eles mudaram das 10 para 5. Então, eu perdi a manhã e a tarde também. E às vezes tem uns buracos também nessa... Do quê? Não, tipo, tem, vamos supor, de 9 às 3, mas aí tem um gap lá de 2, 3 horas. Eu tinha 1 hora só, só, mas existe mesmo. Existe um gap, né? Que você tem que ficar na faculdade porque não dá tempo de ir para casa e voltar para fazer alguma coisa. E você ficou 2 anos trabalhando... Eu fiquei 2 anos e aí o inglês melhorou também, que é o que é bom, porque foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar diretamente com clientes, porque mesmo apenas levando pizza, eles paravam para pedir alguma coisa. Então eu começava a pegar o sotaque, né? O sotaque de Dublin não é fácil. Comecei a aprender. Então, e foi como era uma empresa grande, eu tive a oportunidade de crescer de cargo lá, né? De food runner, eu fui para... De food runner, na verdade, eu também peguei Kit Importer porque eu queria mais horas. Né? Então, eu ficava food runner, digamos, 75% do tempo era food runner. Precisava cobrir alguém, me dá as horas que eu vou. Já tinha experiência, eu fazia. Aí, eu fui para garçom. Acho que 1 ano depois. Já estava diferente pessoal. E aí, com garçom foi melhor porque ganha tips, né? A gente também, como food runner, ganhava tips também, mas... Eles não dividem os tips? Então, no Milano, 30% é dividido para todo mundo que não recebe tips diretamente, entendeu? Se eu receber a tips, digamos, foi 5 euros, então quanto é? 5, 10, 15. 1,50 divide para todo mundo e os 3,50 fica para mim, como garçom, entendeu? Mas no montante de todo mundo, os 30% é bom porque é 30% de todos os garçons, de todos os dias junto, entendeu? Então... Acabava ficando bem balanceado. E aí você ganhava um extrazinho. Ganhava extra, que aí eu guardava, aí vem minha educação financeira, guardava. Porque se eu já sabia o que eu ganhava pelo trabalho, o que era extra, eu guardava para extra. Sabe? Que a galera que costuma viajar... Eu gosto de viajar, mas... Viagem para quem trabalha part-time é uma loucura, porque você tira de onde você não tem para poder gastar. E eu tinha faculdade para pagar também, então, pra você ter uma ideia, eu só viajei acho que 3 vezes, em 3 anos e meio. Tô contando a que fui pro Brasil ainda mais, porque eu fui visitar a família, né? Mas eu fui só para Inglaterra e para Lyon. E porque para Lyon eu fui para ficar na casa dos amigos também, já para economizar na hospedagem. Na França. Agora a sua vida tá um pouco diferente e tal, né? Mas assim... desculpa interromper. Se terminar só o Milano até chegar na vida agora. E ainda, depois de garçom, eu fui convidado para ser assistente de gerente.
no Milano. Então, aí como gerente eu não ganhava tips, mas eu ganhava um pouco a mais. E tudo para mim foi bom porque contava como experiência. E como gerente, eu já tinha contato com os outros restaurantes, com os distribuidores, com os gerentes dos restaurantes, assim, os superiores da gente, entendeu? Então, cada cargo era um novo aprendizado, entendeu? Restaurante é muito pepino, né, velho? Porque, muito. tipo assim, o cliente não gosta e aí reclama. Vai reclamar com você. Vai comigo, né? Aí você tem que reclamar com os outros. Eu já botei cliente pra fora de restaurante, já. Sério? Por exagero dos clientes, entendeu? Depois eu fui ali expliquei pro outro gerente por que eu fiz isso. E botei como garçom. Agora veja, eu era garçom e botei pra fora, mas eu já era garçom e um pouco de gerente, entendeu? Então já tinha um pouco assim de liberdade pra poder fazer isso. Não, faz aí o role play. O que aconteceu? Sim. O cara chegou e quis sentar numa mesa, porque quando o restaurante já tá mais sem tanto movimento, a gente tem que fechar a parte, porque a gente não vai ficar andando até o final do restaurante pra poder atender. Então, o do fundo a gente começa a fechar. Só que esse motorista de táxi, que chegou e queria sentar na terceira sessão. E a gente tava só com a primeira e a segunda aberta. A terceira, que dava acesso ao vidro, que dava pra ver o carro dele estacionado no lado de fora, no local inapropriado. Entendi. Ele tava com pisca, entendeu? Milano entrega pizza rápido, então ele já queria comer e sair, entendeu? E aí eu falei, tem como se eu vir pra cá pra sessão, porque não tem como atender. Aí ele começou a explicar, não, meu carro tá ali, eu vou ficar aqui, eu sempre venho aqui, eu sento aqui. Eu falei, tá, mas tá fechado, não tem como. Eu quero a pizza assim, 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 assim. Aí eu engoli seco, tá bom, vou mandar fazer. E aí o Amado pediu uma pizza sem azeitona e tinha um ovo no meio com a gema mole, né? Soft egg. E beleza, passei pra cozinha pra fazer. Só que nas observações elas chegam diferentes. Quando você vai adicionar alguma coisa que você escreve, chega vermelho. Quando é pra retirar alguma coisa, aparece só um xizinho lá. E aí o chefe da cozinha não viu que não era o soft egg, ele viu, mas ele não viu que era pra tirar a azeitona e... Eu falei ervilha, né? Mas era azeitona. Sim, azeitona. E aí chegou, na hora que ele chegou, ele bateu na mesa, começou a xingar. Eu falei que eu não queria azeitona e não sei o quê. Eu falei, senhor, o senhor já chegou, sentou no lugar errado, tentei fazer o meu melhor, claro, a gente errou. Posso fazer outra pizza pro senhor? Eu não quero pizza, esse serviço aqui é péssimo. Senhor, então acho que o melhor que tem a fazer é sair do restaurante agora. Por favor. Aí eu apontei assim pra porta, aí ele saiu xingando e tal. Caramba, velho. Não tinha mais o que fazer, sabe? Acontece, restaurante acontece, erros acontecem, e a gente faz uma outra, não cobra nada pro cliente, entendeu? Às vezes, a depender do que acontece, dá desconto. Quando tá muito busy, e aí a nota se perde, 50% de desconto na mesa, porque o pessoal tá reclamando, a gente chega lá, não, desculpa, se eu realmente teve um problema, mas... Não fala isso, não fala isso, porque vai ter gente que vai tirar vantagem do Não, mas aí se você... Aí depende, você tá esperando 1 hora. Sim. Num negócio que tem que chegar 20 minutos. Sim. E depois de 1 hora a pessoa ainda tá esperando... Aconteceu comigo isso num restaurante esses dias aí. É um restaurante muito famoso daqui da Irlanda. E esqueceram simplesmente do meu pedido. Caramba. Aí eu fiquei chateado, mas comi lá um sanduíche. Tava bem ruim. E aí você... Nossa, tava ruim porque você tava com raiva. Não, mas também, né, eu acho. Mas não lhe deram desconto? Ou se não deu desconto, deu uma sobremesa gratuita? Um refrigerante. Refrigerante aí também tá bom. Foi um favor que você fez esperar 1 hora. Não foi 1 hora, mas demorou. Tá. Era pra ser fast food, né, velho? Então. Mas então, aí, juntando essa experiência... Junto com a faculdade, foi a melhor parte que eu tive. Pessoas, até hoje eu tenho amigos que eu fiz de lá do Milano. Quando eu saí do Milano para fazer a minha dissertação, e eu saí um antes da pandemia começar, e a gerente dos restaurantes de Dublin mandou uma mensagem no meu Instagram, agradecendo o tempo que eu tive lá. Acredito que ela mandou direto para mim, porque ela já me conhecia pelo fato de eu ser gerente, né? Eu acho que se fosse garçom não teria esse contato direto. Mas ela falou pra mim que assim que eu quisesse, se eu precisasse voltar pro Milano, as portas estariam abertas. E foi uma experiência, assim, incrível. Eu só não volto pra lá agora porque eu já tô formado e quero procurar na minha área. Mas se a situação apertar muito, eu volto pra lá com o maior prazer. E volto como garçom, não preciso voltar como gerente, porque estar lá é você ser reconhecido, ter oportunidades e o ambiente de trabalho é muito bom também. Top. Mas assim, aí beleza, quando você terminou o curso, já foi na pandemia? Não. Não, o meu último semestre foi quando começou a pandemia.
a dissertação era para fazer no início de 2020, era para entregar em maio de 2020, a pandemia começou em março. Meio que foi bom porque eu fiquei em casa, não estava trabalhando, e aí o governo estava com o PUP, né? PUP. O PUP, então para mim foi bom porque eu tive tempo para fazer a dissertação, porque eu tinha que fazer a dissertação e trabalhar. Também pedi para sair de lá porque foi assim, eu estava em 2 empregos também, consegui achar um outro com um estágio numa produtora, não era produtora de TV, mas era uma produtora que fazia serviços terceirizados para programas de TV. Então, os programas de TV eram editados lá, entendeu? Você tem um programa, mas você não tem um canal para poder passar. Então, você grava o seu programa e ele vai passar no Channel 4, aqui na Irlanda. E aí vai lá para essa empresa que eu trabalhava, então editava as cores, editava o áudio, tudo, e mandava para lá. Eu tava lá como estagiário, mas não estagiário com o pessoal. Era fazendo café, na recepção, mas já era porta de entrada. Sim. Porque eu poderia ficar fora do meu horário, agendava com o produtor, posso ficar 1 hora com você? Pode. Já fiquei várias vezes, já assisti programas de TV antes de passar na televisão, porque eu estava editando com eles, entendeu? Séries de TV também, filmes, aí vem a galera que a gente tem, os famosos, né? Sim. Sabe quem é o Cillian Murphy? Sei. Eu vi ele lá pessoalmente, ele foi gravar o Silent Place, A Quiet Um lugar Place, silencioso, mas eu não sei como é em inglês. A Quiet Place. Deve ser a Quiet. O 2. Ele foi pra lá pra fazer as regravações das cenas externas. Eu não fui pra lá pra gravar, não tava lá na gravação com ele, mas eu tava na recepção, chamei, enfim. E a gente não pode fazer, você tratar normal. Qualquer pessoa pra beleza. Pra quem não conhece, ele é o cara do Peaky Blinders, né? É da série TV, né? Alguém fala que ele é famoso na série TV, mas Peaky Blinders, eu conheço ele pelo filme que ele fez do O Guardião do Tempo, que o pessoal tinha o tempo da vida, era um cronômetro que tinha no braço, ele era o guardião. Não. É o único filme que eu conheço dele. Eu não sei se... Aí depois eu vi que ele era famoso pra caramba. Ele tá no Batman também, eu acho. Ele é... Quem é do Batman? É um cara aí do Batman. Não, aqui na Irlanda a gente vê muito artista também, né, velho? Eu já vi o cara do Joffrey lá, do Game of Thrones. O rei, né? Se a gente for falar de pessoas famosas, aí... Vou falar de quanto... Eu vou falar não. A faculdade que eu estudei foi dentro de um estúdio. Que é o Windham Lane. E aí é o estúdio que o U2 já gravou, The Cranberries... Qual é a outra? Enya, que são todos daqui da Irlanda, Westlife. Então eu já vi Westlife, eles gravaram um clipe lá, eu já vi os 4 lá. Eu já vi Ellen Goulding. Eu vi outros artistas que é meio mais daqui da região, mas é muita gente lá, na faculdade. Muita gente... E o mais chato é que a gente é orientado a não tietar, galera. Não tietar. Passou no corredor, pode falar oi, tudo bom, mas não para pra falar. E eu entendo, porque eles estão lá pra gravar, fazer o trabalho deles, não querem parar pra falar com ninguém. Principalmente com estudante. Porque a faculdade era lá dentro, né? Sacanagem. Pô, devia poder. Devia ter meia horinha lá pra você... Agora, o do Westlife, eu não sei quem foi. Um cara estacionou o carro no lugar errado. Quando ele saiu, tava lá o triângulo na roda dele. Ele tava dentro do carro xingando. Mas é assim mesmo, pô. Sim, aí beleza. E nesse estágio, depois disso, não chegou a evoluir? Então, não deu por causa da pandemia. Eu entrei, eu fiquei lá 5 meses e aí a pandemia começou. E aí não deu. Mas você sempre foi muito dedicado, né, velho? Tipo, porque o estágio era remunerado? Era o básico, era o mínimo, era o mínimo. Mas assim, pô, de você ficar lá mais tempo, de você querer aprender. Eu tava empolgado em uma coisa que aconteceu. Eu ia pra Ardmore, já ouviu falar? Ardmore aqui? Ardmore Studios. É onde eles fazem o Foley, que é o que eu gosto de fazer, que é fazer a gravação dos passos, o footstep, vidro quebrando, essas coisas. Eles têm um estúdio só com isso, chãos com areia, pedra, pra você poder ficar pisando. Eu ia pra lá, porque eu tinha agendado com o produtor pra participar de uma gravação lá. E aí a pandemia começou. E eu nunca consegui ir lá, porque era isso que eu queria fazer. E aí a gente entra na questão do canal. É isso, né? A pandemia trouxe uma coisa positiva pra você, pelo menos. Pra mim trouxe. Na verdade, eu já tinha a ideia do canal, mas não ia ser tão intenso como ele é hoje. Porque o canal que eu tenho, o Arquivo Mistério, eu falo sobre assuntos criminais reais, true crime, e eu tenho pessoas interpretando o personagem nas histórias. Eu faço a narração, enquanto eu tô falando da cena do crime, ou alguma coisa, do desaparecimento do mistério, vem alguém e faz uma interpretação. Ou da ligação do socorro. Ator mesmo, né? Não chega a ser ator, porque, principalmente no começo, que eu não podia pagar pra ninguém. Então, meus
3 primeiros episódios são todos amigos. São todos amigos que... Agora sim, claro que eu não botei qualquer um. Dá pra fazer um teste aí pra eu ver se tá bom? A galera gravou e ficou bom. E eu comecei a chamar as pessoas por hobby, entendeu? Porque, tipo, não é uma atuação. Eu só preciso das vozes... Quem vê, precisa das vozes do pessoal pra falar uma frase, às vezes. Então, joga lá e faz aquela coisa interativa por causa de uma frase. O foco mesmo foram os efeitos, entendeu? Então, se estou falando... de tiro, eu coloco o som de tiro. Se tem perseguição, eu coloco a sirene da polícia, carro quebrando. A porta abrindo, A porta batendo. abrindo. Eu tenho um episódio, daqui a pouco a gente vai falar de alguns episódios, de uma menina que ela foi sequestrada e enterrada viva até o resgate ser pago para ela poder ser resgatada. Então, eu tive que fazer o som dela com um efeito tipo assim, dentro de uma caixa, entendeu? Mas claro que todas as gravações chegam para mim secas. E aí eu coloco alguns efeitos para parecer que tá abafado. E eu colocar um som de alguém batendo na madeira. O som da pá. O som da areia e das pedras. E o do ambiente, porque o sequestro foi à noite. Então, junta tudo. E no áudio eu crio essa cena. Porque quem tá escutando tem que imaginar. É como você lê o livro. Você lê o livro, você tem a descrição da cena, mas você faz o cenário na sua mente. Eu faço isso, mas com áudio. Entendeu? Você tinha algum canal que fazia algo parecido, algum canal gringo, alguma coisa na época? Não. Os canais de True Crime que eu sempre acompanhei era apenas a narração das pessoas e, tipo, é a imagem da pessoa contando a história. Aparece uma foto ou outra. Eu nunca vi desse jeito. Pode existir. Mesmo gringo. Tem os podcasts, né? Tipo Serial, que é um podcast bem famoso, que ele, cada temporada, ele conta a história de um crime, né? Vamos supor, sei lá, não lembro agora, mas assim, tem vários. Cada temporada é um crime diferente. Aí tem o Criminal também, que é podcast. Mas eles entrevistam o bandidão lá, né? O cara. O bandido, ou o cara que é inocente, né? Certo. E tá lá preso injustamente, né? Eles entrevistam, ligam pro cara. É storytelling, mas não tem efeitos, não é igual o seu, não. E outro de True Crime que ficou bem famoso foi o do Steven Avery, né? Que é o cara do 18 anos, ficou 18 anos preso. Tá na Netflix, esse tá na Netflix. Né? Bom, eu não vi ainda porque, assim, desculpa interromper, sim, mas depois que eu comecei a produzir pra mim, eu parei de assistir os podcasts que eu acompanhava, pra não sofrer influência, pra não parecer que eu tô produzindo igual, entendeu? Então é mais fácil assistir documentários do que eu assistir do que escutar um outro podcast, pra eu acabar não me influenciando sem querer e adicionar uma ordem cronológica de fatos que veio de alguém. Eu prefiro pesquisar do meu jeito e organizar do meu jeito. Se ficar parecido, aí eu tenho a minha consciência tranquila. Mas eu não escuto mais os podcasts, os canais que eu escutava antes. Me explica um pouquinho, porque assim... eu sei que o trabalho é imenso, né? Eu sei que eu produzo conteúdo e quando eu assisto eu sei que tem muito trabalho envolvido ali. Quanto tempo demora para você produzir cada episódio? Eu não tenho como saber. Não tenho como saber porque eu não produzo um episódio para lançar. Eu produzo em massa, entendeu? Como eu dependo de outras pessoas, eu não tenho como dizer assim, eu preciso desse áudio para amanhã. As pessoas têm coisa para fazer também, principalmente na época que o pessoal não era remunerado, entendeu? Então, eu faço roteiros, por exemplo. Vou dizer como eu estou fazendo agora, não como eu fazia no começo. Eu paro um mês, eu tenho 3 meses no ano para fazer roteiro. Janeiro, maio e setembro. Um ciclo de 4 meses. Vamos dizer 4 meses então, que é que eu demoro para fazer um episódio. Por quê? Janeiro eu escrevo o máximo de roteiros que eu posso. Se eu acabar o mês com 15, eu tenho 15 para fazer. Se eu acabar com 25, são 25 para eu fazer. 25 é melhor porque eu jogo mais para frente os outros, né? Então aí, começo de fevereiro, no começo do mês seguinte, eu começo a separar as falas, os roteiros, escolher os atores, porque eu já tenho uma galera grande, tenho mais ou menos uns 40 pessoas, para saber qual voz vai se encaixar em cada personagem, se é adulto, criança, homem, mulher, velho, o que for. E aí eu começo a selecionar, separar e fazer o convite para eles. Aí, enquanto eu tô fazendo o convite, que eu tenho que esperar eles dizerem, demora um dia, às vezes 2 dias, 3 dias, eu já tô fazendo algumas narrações de alguns episódios que eu já tenho que ir pro ar.
A narração em si, não... Do caso. Que aí tem a introdução que você faz também, a introdução, que você aparece, aí já é outra coisa. Aí é um outro momento, porque como eu apareço a introdução e é mais ou menos 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio em cada vídeo, eu paro um dia para gravar todos, porque eu não sei a ordem que eu vou lançar eles ainda, mas eu sei que naqueles 3 meses serão aqueles, então eu paro um dia para gravar todos. Então, aí eu monto tudo em casa, corto o cabelo, faço a barba, escolho as roupas, porque eu não vou gravar tudo com a mesma, mas aí eu vou lá, digamos, são 20 episódios e eu tenho 8 camisas, por exemplo. Aí eu coloco lá quais camisas vai ser em cada introdução. Boto a camisa, aí pá, gravo. Segundo, pá, gravo. Aí passo um dia gravando todas as introduções. Não tenho nem vergonha de falar isso, porque se você assistir, você vai ver que são todos iguais. Vamos botar aqui Enquanto você está procurando, eu posso ir explicando mais? Pode. Aí vou gravando as narrações. Aí eles aceitam, eu mando as falas, mando as orientações, alguns eu dirijo online, porque quando são personagens grandes e aí o mesmo personagem tem que chorar, tem que ser sarcástico, tem que fingir que não sabe de nada porque é o criminoso. Aí eu, não, isso aí eu vou acompanhar com você. E aí eles mandam pra mim, aí às vezes, quando aqueles que eu não gravo junto, aí grava dentro de banheiro, aí vem reverberação, eu digo, cara, tem que gravar de novo. Ou então, grava com o microfone afastado, ou às vezes fala muito alto e pufa, né, clipa. E ainda você tem que dirigir mesmo pedir, galera. Deixa eu... Será... Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, porque aqui é um ator falando, né? Isso, E aí, como é que eu faço? Na verdade, antes de colocar, eu assisto as entrevistas em inglês, óbvio, que é o que me ajudou no intercâmbio, é a parte de inglês. Traduzo tudo, vejo quais são as partes mais essenciais para o caso, e aí eu mando a fala pro pessoal e todos os casos do meu canal são 100% em português. Sim. Pelas circunstâncias, isso pode ter sido causado por você. Mas eu não fiz isso. Minutos depois, o policial saiu da sala. Jess se levantou, chamando por alguém. Ei, eu queria fazer uma pergunta. Eu tô sendo preso por algo que eu não fiz? Você não está sendo preso. Ah, nossa, desculpe, eu entendi errado, desculpe. Depois do interrogatório, a polícia foi ao seu apartamento e analisaram. E ainda tem a pesquisa do caso. Tem a pesquisa também, do caso, né, que velho? não é fácil porque a gente acaba vendo coisas que não quer ver. Claro que eu acho interessante o true crime, mas interessante em relação a como as pessoas conseguem ser tão loucas, como a mente humana faz certas coisas. E às vezes eu acabo caindo em sites com as fotos das vítimas que realmente isso me deixa muito mal. Eu não gosto de ver mesmo. Isso não aparece, claro, não, né, nem no pode. canal. Na verdade pode, mas na hora que você botar o vídeo desmonetiza na hora. Mas é muito ruim algumas fotos que eu acabo vendo. Esse caso aqui do Tinder, o que foi? Assim? Se bem que eu não quero que você dê spoiler, né, pra galera também. Não, Mas... Esse caso do Tinder, na verdade, o carro-chefe do meu canal foi que trouxe muitos inscritos e muitas pessoas deixar passando aqui me conhecem por causa desse caso. Mas foi uma garota que ela é da Inglaterra, foi pro Peru, se eu não me engano, para algum país da América do Sul e depois foi para Nova Zelândia. Na Nova Zelândia ela entrou no Tinder e conheceu esse rapaz aí, que é o Jess. O nome dela é Grace. E se você ver pelas câmeras de segurança que tá lá no meio, mais ou menos por aqui, esse cara levou ela para vários pubs antes de levar ela pro quarto do hotel, né? Então ele embebedou ela. Tudo bem que ela foi aceitando, tudo bem e tal, mas é aquela coisa. O errado é ele. O errado não é ela. Tô falando isso porque é muita gente que vai nos comentários dizer assim, a culpa é dela, vai se encontrar com quem não conhece, mas a gente tem que viver num mundo em que as pessoas erradas é que estão tomando conta da nossa vida, sabe? Tipo assim, você tá andando na rua e é roubado, deu bobeira. Claro, é chato ser roubado, mas que mundo é esse que a gente tem que dar prioridade pra quem rouba, porque o errado sou eu porque eu dei bobeira, sabe? Eu entendo. Então as pessoas vêm e falam que ela é culpada, mas aí ele, no quarto do hotel, e era um hotel 5 estrelas, ou seja, ninguém vai pensar que vai dar alguma coisa errada, né? Mas aí ele tirou a vida dela dentro do quarto. Caramba. E pra tirar ela do hotel, ele dividiu ela em 2 malas. Caralho. E aí dá pra ver ele saindo do hotel com 2 malas. Na verdade, dá pra ver ele indo no supermercado comprar uma mala, porque ele já tinha outra no quarto. Aí ele tá com os produtos de limpeza pra limpar o carpete, porque eu não sei, até hoje, 2020, o pessoal ainda acha que sangue não é visto por luminol depois que você passa 24 horas limpando com o que você quiser. Mas ele limpou tudo e o luminol foi lá,
E viu tudo. Agora, é realmente o que você tava falando, assim, que você fica meio mal até, assim, de vez em quando, né, velho? Analisando esses casos. Sim. Tá a mala, mas ela tá aí dentro. Nas 2 malas. Caramba, é parecido com o caso lá da Matsunaga. Da Matsunaga, que ela fez isso com ele também, com o cara. Caramba. Mas assim, como é que você decide qual caso que você vai colocar e qual caso que você não vai colocar? Hoje, eu falei que eu não acompanho podcast, podcasts que eu acompanhava, mas eu já assisto alguns canais de fora. Então, que tem temáticas diferentes, não como podcast, que eles apresentam, né? Tipo o ID, que é documentário, entendeu? Essas coisas, mas sempre de fora. Então, quando eu vejo um caso interessante, eu falo, esse caso aqui vai ser interessante. Eu anoto o nome do caso num bloco de notas do celular e depois eu passo pro Excel. Para quando eu chegar no mês que eu vou fazer os roteiros, eu vou lá e vejo, tem esses casos aqui para eu fazer. Ou seja, o próximo mês que eu vou parar para fazer o roteiro agora vai ser em janeiro. E eu já tenho uma lista de casos que vão ser apresentados até abril, mais ou menos. Eu não sei quais ainda. Mas eu já tenho uma ideia. Eu já tenho uma ideia, assim, de alguns casos que vão ser apresentados, porque a lista tá lá. E o que acontece? Digamos, se eu pegar um caso de serial killer, e aí eu acabo sendo um caso pesado, que acabo o dia mal... No dia seguinte eu não consigo pesquisar de novo um caso de serial killer. Eu vou mais para desaparecimento ou coisa espiritual, reencarnação. Né? Às vezes é pesado também, mas não tão pesado como serial killer, porque às vezes eu vejo as descrições. Eu corto muita coisa do que eu... Porque, tipo, eu falei, ele dividiu... Você é um filtro também, né? Exato. Ele dividiu ela em 2 malas. Eu deixo no ar para quem quiser entender. Mas eu sei exatamente o que é que ele fez, em quais partes do corpo ele fez, porque a gente recebe. A gente pesquisa, vê a autópsia, às vezes vem pra gente também, se a gente pesquisar. O inquérito, a gente baixa o inquérito em alguns países, dá pra baixar. Então a gente vê os detalhes. Caramba, e aí fica muito pesado. E essas imagens, você consegue como? Na internet. Eles têm, tipo... Tem na internet, Tem outro caso aqui que você acha que a gente possa... Cara, interessante que se eu for falar aqui nada vai desmonetizar o seu canal, o seu vídeo. Nada muito... Não vou fazer assim de forma geral, porque no caso tem serial killer, tem pontos específicos. Esse desapareceu é inexplicável mesmo? É inexplicável porque esse menino ele tem 10 anos, foi um desaparecimento na Espanha. Ele estava com os pais no caminhão, o pai era caminhoneiro, ele estava no meio e o caminhão tinha ácido sulfúrico, ele estava levando ácido sulfúrico, o caminhão bateu no outro caminhão, virou, o ácido se espalhou, pegou na cabine, o menino sumiu. O pai e a mãe ficaram lá... Eu tô rindo aqui, mas é sério. Não, é complicado. Mas ele muito sumiu de tipo... Aí vem as teorias, né? Que o pessoal gosta também. Isso aí é o tacógrafo, se eu não me engano, que é o que informa as paradas. Porque veio uma teoria dizendo que esse caminhão, no destino que ele tinha que fazer, ele parou umas 12 vezes por 5 segundos. E as explicações diziam que poderia ser para venda de drogas. Ou seja, parou o caminhão, dá a droga, pega o dinheiro e vai embora. Aí já vem a teoria de que, numa dessas paradas, talvez ele não entregou a droga direito, alguma coisa, sequestrou o menino, e o acidente que aconteceu, na verdade, o menino não tava. Entendi. Porque o que a gente sabe o acidente aconteceu, o menino tava lá porque a avó do menino falou, sabia que os 3 saíram juntos, os 3 saíram juntos de casa, mas no acidente o menino não tava. E não tem como o ácido sulfúrico ter corroído ele, porque não ia fazer isso em 2 horas, que foi quando a polícia chegou, entendeu? E até hoje ninguém sabe onde ele tá. Ninguém sabe. E aí vem teoria para tráfico humano também, né? Várias coisas. E a galera dos comentários tem as teorias também? Vai, dá as teorias. É até interessante, porque dá mais possibilidades até para alguns casos. Mas é isso, hoje... Aí vem assim, finalizando a questão da questão do intercâmbio. Não tenho como dizer que hoje é isso que me sustenta na Irlanda, porque... O Brasil, a monetização do Brasil não é tão alta, né? Mas dá para comprar comida, dá para pagar o aluguel. Mas eu preciso continuar procurando emprego na minha área, porque se eu voltar para o Brasil, eu quero ter uma experiência de uma empresa. Se eu voltar para o Brasil, assim, eu posso até dizer hoje, pessoal, já falei na minha live, quanto é que eu ganho mais ou menos nesse canal hoje. Eu ganho mais ou menos 300 euros, 250, 300 euros. Isso na Irlanda não é nada. Só que 300 euros no Brasil, R$2.000, 1.800, R$2.000, tá legal. E não é muito porque... Tem muito vídeo desmonetizado, porque se falar desse daqui mesmo do Lucas Terra, que foi um caso... Você conhece o caso do Lucas Terra? Não conheço, não. Foi um menino que foi
na Igreja Universal de Salvador, ele foi queimado vivo. Caramba. Não conhece esse caso, foi lá em Salvador. Eu tive que explicar o que aconteceu com ele. Então o vídeo vai e é desmonetizado. Exato. Então eu tenho muitos vídeos, como essa daqui mesmo. Ela tinha 12 anos, ela foi sequestrada por um pedófilo online e ela foi acorrentada pelo pescoço dentro de uma gaiola que o cara tinha construído em casa. Então falar sobre esse caso desmonetiza. Então não dá muita rentabilidade por causa dos casos que eu trago. E eu já sei disso, mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de estar envolvido com o pessoal, de produzir os casos do jeito que eu faço e ter a experiência de fazer os efeitos, de tudo e dar esse resultado aí. O ruim do YouTube é esse, né, velho? Porque, tipo assim, chega uma hora que você tem que ficar controlando suas palavras, né? O jeito que... As coisas que você fala, porque uma palavra desmonetiza o vídeo, né? O que pode fazer, por uma palavra ele já vai desmonetizar automaticamente, mas aí você pode mandar para revisão manual. E aí fica lá. E a revisão manual eu posso achar que tá ok, você pode achar que não tá. E se você achar que não tá, vai voltar e não tem como revisar. Não? É só uma vez que pode revisar? O que você pode fazer é deletar o vídeo, subir de novo, só que aí você perde o prazo de lançar o vídeo. Né? Se você já tiver o vídeo para a próxima semana, ele chegar sem retorno, aí você tem que subir de novo, você perde o prazo. Hein? É complicado, mas não é simples. Tem uns ouvintes que escutam que assistem todos os episódios? Hoje, eu acho... Tem. Como é que tá a sua comunidade, assim, de ouvinte? A galera já conversa, já manda os casos, já... Eles mandam alguns casos no Instagram. Eu não consigo trazer todos os casos que indicam, porque alguns são pesados, o pessoal gosta de ver desgraça, o pessoal curte ver uma desgraça. E às vezes tem casos que eu conheço, mas que como não tem falas para eu poder inserir testemunhas ou ligação, é complicado para eu trazer, porque esse não é o meu jeito que eu faço o caso, porque não é só eu narrando, eu tenho que ter aquela interatividade, algum efeito, entendeu? É o diferencial do seu canal também, né? Exato. Assim, você pode conhecer, mas eu nunca vi nenhum canal que tenha esse tipo de produção, entendeu? Eu não conheço também, não. Que eu acho que é uma produção, cara, assim, quem não entende de edição aí pode tomar minha palavra como verdade mesmo, que é uma coisa bem difícil, bem trabalhosa, bem produzido mesmo, né? E assim, eu fiquei impressionado quão rápido cresceu o canal, né? Foi por causa do vídeo do Tinder. Eu passei 1 ano para conseguir 10 mil inscritos e eu não sei o que aconteceu com esse caso, porque hoje eu acho que eu entendo. Porque muitas pessoas baixaram meu vídeo e compartilharam no TikTok, compartilharam no Instagram. E alguns não deram crédito para mim, outros deram crédito, mas como eram vídeos curtos, eles vieram pro YouTube para procurar o caso, entendeu? E aí começou a chegar, e em 1 mês eu pulei de 10 mil para 55 mil. Caramba. Isso foi em junho. E aí de junho para novembro agora, eu consegui os 100k. Então ele tá com um crescimento assim, ok agora. Não tá tão devagar como tava antes, não tá tão rápido como depois que descobriram esse vídeo daí, mas tá bacana. Eu acho que vai ser assim, né? Tipo, vai continuar um crescimento normal, aí publica um vídeo... Algum vídeo pode ser viral novamente... E aí o que acontece? Eu tenho esse diferencial, mas tenho esse problema. Eu não consigo pegar o hype. Porque eu tenho que produzir. Porque demora, eu tenho que produzir, né? Não é só eu chegar, escrever e falar. Eu tenho que fazer tudo, sabe? Tem as músicas também, porque eu tenho que usar as músicas gratuitas e saber a música da introdução, a música da tensa da investigação, a música quando o crime foi descoberto, a música da conclusão. Então tem... todo o roteiro, não só da fala, mas dos efeitos que eu vou adicionar, da trilha, de tudo. Então isso demanda tempo, eu não consigo acompanhar o hype. E tem casos brasileiros que o pessoal pede pra mim também que eu não vou fazer porque não foi concluído. Por exemplo, Flor de Lis. Eu tenho a minha opinião. O que eu posso apresentar no canal é a opinião que tá na internet. Mas se eu não me engano, ela não foi julgada ainda. Então não posso dizer que ela é culpada. Eu tô fazendo isso com base em quê? Entendeu? Então, eu não posso me comprometer, tem gente que faz, mas eu não vou me comprometer a dizer que ela é culpada, porque ela é culpada porque as pessoas na internet estão falando, mas... Você tem que esperar. Eu tenho que esperar a justiça dizer. Se a justiça disser que ela é culpada, eu vou dizer, conforme a justiça, ela foi condenada tal. Se a justiça disser que ela é inocente, eu vou apresentar o caso e dizer, conforme a justiça falou, ela é inocente. Mas os casos que não têm conclusão, eu não tenho como apresentar no meu canal. No meu eu não faço. Agora, Fábio, pelo seu estudo, pelas coisas que você tem pesquisado durante um ano, você
Você é meio que um especialista em... Casos mais criminais? ou menos, que tipo... Você né? quer saber como é How to Get Away with Murder? Não, porque tipo assim, eu acho que você é meio que um especialista. Você não pode... Talvez fosse imprudente. Tô falando assim, para você aproveitar o hype, aí você não fazer um vídeo, claro, né, sobre isso, mas você fazer uma live comentando alguma coisa. Entendi. Entendeu? Eu poderia fazer live, mas eu não gosto de fazer live. Eu fiz uma, acho que você tava lá, você viu um pouquinho do que eu fiz, né? Eu fiz uma, não sei. Eu poderia fazer. Talvez as lives eu poderia fazer no Instagram para poder... Que é uma plataforma para fazer lives sobre comentários sobre isso. Mas eu acho que não no YouTube. No YouTube eu gosto de apresentar o meu produto. Produzir tudo. De produzir, subir do jeito produzido. Meu trabalho é aquele dali. Lives eu poderia até fazer, mas não no YouTube. Talvez eu poderia fazer no Instagram. Certo. E agora vamos, só pra gente concluindo aqui, qual é o seu plano pro canal e pra você agora? Na vida. Vamos pra vida, que é mais fácil de explicar. Sim. Procurar emprego na área, porque eu quero pegar a experiência mesmo para poder ter no currículo edição de... Na verdade, já editei um clipe já, então é a única experiência que eu tenho. Vou editar um curta-metragem de uma colega minha da faculdade, mas hoje ela já é formada também na parte de cinema, então já é uma conclusão. E ela tá na França, então já posso até colocar no currículo como experiência internacional. Sim. Apesar de se eu for pro Brasil, trabalhando aqui internacional. Mas edição de vídeo ou áudio? Eu vou fazer o áudio. Tudo? Na verdade, ela vai mandar para mim, eu vou retrabalhar algumas gravações e os efeitos. É um curta-metragem, não vai ser uma longa coisa. Mas eu quero procurar emprego na área e voltar para o Brasil com experiência. Mas não é que eu quero voltar para o Brasil. Se eu conseguir trabalhar aqui, conseguir renovar meu visto e ficar aqui, claro, gosto muito de Dublin, não tenho do que reclamar, quero continuar aqui. Essa é a questão da vida. Sim. Né? Para o canal, vou continuar com ele, se eu for para o Brasil principalmente, porque no Brasil a monetização, mesmo ganhando um pouquinho aqui para lá, tá ok, dá para sobreviver. Mas eu tenho um projeto do canal em inglês, com outro colega meu da faculdade também. Então, ele vai ser o apresentador, a gente tá reproduzindo os casos em inglês, tá traduzindo. Eu vou editar os áudios, editar junto com ele os vídeos, ele que vai buscar o elenco. E tô querendo fazer esse canal paralelo. Então, pro canal Arquivo Mistério vai continuar em português. Para quem já quiser praticar o inglês, assiste primeiro o português, depois vai pro inglês, porque o texto vai ser o mesmo. Claro que vai ter uma adaptação numa fala ou outra com gíria, mas eu não vou mudar nem a ordem das ideias. Vai ser a mesma coisa. Agora eu tenho uma dúvida. Só não sei quando é que vai ser lançado, mas a gente já tem 6 produzindo já. Acho que em janeiro sai. Se você pega um caso em inglês e tal, você não vai dublar, você vai pegar a fala que já tem lá. Você não vai... Tipo... Nesse caso, no canal em inglês, então, eu conversando com meu colega, a gente vai ter 2 situações. Se aquele personagem só aparecer no momento em que a gente tem a fala, a gente vai usar a fala original. E a gente vai avisar, dramatizado ou áudio original. Mas se aquele personagem tiver, por exemplo, uma ligação do 911 que pediu socorro, mas lá no inquérito, no coisa, a gente sabe que essa pessoa conversou com a testemunha isso, isso e isso, eu preciso de um ator para interpretar isso. Então ele também vai ter que fazer a ligação do 911 para as vozes não ficarem diferentes. Entendeu? Entendi. Então, se eu não precisar ter uma cena extra com a voz do áudio original que eu já tenho, vai o original, no inglês. Mas se precisar de uma cena extra, vai ser tudo regravado. Top, viu? E aí vem a questão dos efeitos, tudo que eu tenho que tentar reproduzir o mais próximo do original possível. Porque aí, o que acontece? Tem casos que... Teve um caso que o cara pediu socorro, pediu um helicóptero porque o irmão dele levou um tiro. E a ligação era em 1990, em Utah, nos Estados Unidos. O telefone naquela época, sei lá, não era tão bom como hoje. Então a ligação estava falhando. Tem essa ligação em inglês. E aí, em português, eu tive que fazer ela tentando reproduzir os mesmos problemas da ligação. O mesmo efeito do que você escuta e as mesmas picotagens, falhas, para ficar o mais próximo possível. E vou ter que, talvez, reproduzir ele em inglês também, porque esse personagem ele aparece em outro momento que não tem o áudio original. Então... Caramba, galera, valoriza o trabalho aí, porque é muito trabalho. Dá pra virar membro também, né? O seu canal tem membro lá. É isso aí, pô. Obrigado, Fábio. Obrigado, eu gostei demais de saber dos bastidores e também
sua vida aqui, né? E a galera, eu tenho certeza que a galera que acompanha o canal agora vai saber mais de mim, vai saber que eu tô em Dublin agora. Eu nem olhei pra câmera direito, só olhando pra você. Olha o recado aí. Tô em Dublin, galera. Então, beleza. É isso aí, galera. Se você tá acompanhando até agora, não esquece de deixar aquele like, pô, e acompanha lá o Arquivo Mistério. Você já falou o nome do canal em inglês ou não quer falar? Posso falar? Mystery Archive. Mystery Archive também. Beleza? E o Boulder, né? Se inscreve aí no Boulder Podcast. Beleza? Valeu, Fábio. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Tchau.